Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 1. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Amém, irmão? Podem sentar, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos mergulhar em Lucas 22. Irmãos, nós temos muito a falar em diversos assuntos. A Bíblia ela é muito profunda, né, irmã Alessandra? Ela tem muita coisa que a gente precisa entender, que é edificante para a nossa vida. E um desses assuntos são as 7 festas dos judeus, que Deus decretou para Israel. A gente vai ver mais ali sobre elas, lá em Levítico. Vocês estão me ouvindo bem? Bem? Lá em Levítico 23, vai estar escrito assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. E essas convocações, essas solenidades, essas festas são a Páscoa, a festa dos pães ázimos, a festa das primícias, Pentecostes, trombetas, dia da expiação e a festa do tabernáculo. Por que é importante para a igreja estudá-lo? Porque as 7 festas se cumprem em Cristo. Tratam e profetizam sobre a pessoa de Jesus e a sua igreja. Hoje a gente vai falar sobre a Páscoa. Mas, Vitor, no início de Lucas 22, está falando que quando estava perto da festa dos pães ázimos, que é chamada de Páscoa, e Levítico 23 distingue, né? A Páscoa dos pães ázimos. Por que em Lucas 22 está dizendo, então, que a festa dos ázimos é a Páscoa? Porque eles juntaram, no caso da Páscoa dos pães ázimos, uma é em seguida da outra. Então, digamos que para resumir e ser objetivo, eles falavam a festa dos pães ázimos, que queria dizer tanto a Páscoa quanto os pães ázimos. Essas festas eram importantíssimas para os judeus e para Israel, porque ela não foi opcional. Ela não é aquela situação assim, olha, se você gosta de festa, gosta de se divertir, vem aqui que nós vamos ter comidas típicas, vamos ter dança. E os cabras dançam, né? O judeu dança bem, gosta de dançar, né? A gente vai ter aqui vários entretenimentos, nada disso. Eram festas fixas, eram estabelecidas dentro da antiga aliança, era imprescindível cumprir-se as festas, o ritual das festas. Era uma coisa cultural deles. Eles tinham que proclamar, quando o Levítico 23 vai falar sobre isso, eles tinham que proclamar dentre o povo. Isso quer dizer que isso devia estar conhecido, sabe? Isso devia estar impregnado, tinha que estar na mente. Isso tinha que ser, era uma coisa que eles tinham que, ao longo do tempo, ter iniciativa própria de cumprir. Só que até cumprir, até eles se acostumarem, olha, proclamem no meio de vocês sobre as festas. Proclamem, anunciem, até que o povo normalize, se torne cultural para o povo, esteja impregnado no seu DNA. Hoje, quando a gente fala de Yom Kippur, que é o dia da expiação, a gente vai lembrar dele. Quando fala dos tabernáculos, a gente lembra deles. Trombetas, a gente lembra deles. Interessante, né? Tem as festas das trombetas, tem 7 trombetas de Apocalipse, mas esse é assunto para outra hora, né? Mas tem relação, pode ter certeza que tem. Então, amados, quando a gente mergulha no texto, a gente vê que era para o povo assumir essa roupagem cultural de cumprir essas festas, que eram santas
convocações não opcionais. E por que festa? Porque elas eram uma celebração ao Senhor. Elas eram uma glorificação a Deus. E tanto profeticamente, elas têm um teor importantíssimo para a igreja e para Jesus, quanto para eles. Tem um simbolismo, cada uma tem um significado especial para aquele processo de libertação. Então eles festejavam, inclusive eu não posso esquecer de já começar a organizar, tem 3 anos, né, que o ministério vai fazer, e eu sempre esqueço quando chega em outubro, né? E a gente não celebra, a gente precisa. Porque a festa, ela não é para nós. A festa, ela não é ao pastor. A festa é uma forma de agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. É uma forma especial e diferente de glorificar ao Senhor pelo momento que nós estamos passando. Por ele ter nos sustentado até aqui. E a festa para eles tinha esse significado. Era a celebração da vitória do povo de Deus contra todos os seus inimigos, em especial o Egito. As festas mostravam isso para eles. Hoje a gente vai se deter somente na Páscoa, mas a gente não vai falar especificamente sobre a Páscoa de forma única. A gente vai tratar sobre a última Páscoa, e é literalmente a última, e a gente vai ver o porquê. Logo no início do capítulo 22, o médico Lucas vai retratar que estava chegando nesse período da festa da Páscoa, dos pães asmos, e os sacerdotes e os escribas, eles andavam procurando, eles estavam maquinando como matariam Jesus. Só que pense comigo, Jesus ele era uma figura conhecida. Aquele tipo de pessoa que se sumir, muita gente vai dar falta. Eu hoje, se eu for assassinado, vai ficar mais aqui, a igreja, familiares, tá bom. Algum dos irmãos, talvez seja dessa forma também. Nós não temos aquela notoriedade pública, nacional ou internacional. Jesus já tinha uma relevância internacional. Lembra que os gregos vinham para ouvi-lo? A gente está falando de fora ali, do cerco de Roma, do cerco da Judéia, de Jerusalém. Então, matar Jesus naquela altura do campeonato não era uma coisa assim. Matar Jesus não era uma coisa assim, né? Vamos lá, vamos executá-lo e ninguém vai dar falta, a gente dá um cala-boca, mata a família. Não, não podia. Mata José, possivelmente já estava morto, mata, porque ele não é mais citado, né? Mata Maria, mata ali o amigo dele, o Lázaro, mata de novo, né? Ele já tinha sido morto, né? E acabou, ninguém vai lembrar, não. Eles não podiam fazer isso, eles tinham que montar um projeto, uma estratégia de como executar e matar Jesus, para que aquilo não se voltasse contra eles, porque Jesus ele tinha, politicamente falando, muito apoio popular. Pode parecer que não, porque a gente fala que os judeus eles rejeitaram Jesus, só que quando a gente fala que eles rejeitaram, a gente está falando mais da cúpula. Jesus ele teve sim muita aceitação. Jesus ele teve sim muitos seguidores, muitos. Não estou falando só dos discípulos, ele teve muitas pessoas que o seguiam. E ele também teve muitas pessoas que o respeitavam. Sabe aquela pessoa assim, não, eu não sou um seguidor dele, mas eu respeito ele. Não tenho nada contra ele. Se os escribas e os fariseus conseguissem executar Jesus, dar um sumiço nele, eles iam gerar uma revolta no povo. O povo ia se levantar contra eles. Por quê? A mensagem de Jesus incomodava. O evangelho trazia conflito para todos eles. O evangelho trazia um incômodo para a cúpula, para a liderança, para as autoridades. Para eles não era interessante Jesus vivo, mas seria muito mais problemático ele morto. Como assim foi? Por isso ele vai continuar narrando. Eles maquinavam uma forma de matar Jesus. E a forma que eles encontraram foi através de uma pessoa para levar toda aquela culpa.
essa pessoa? Judas. Por isso o texto vai continuar dizendo, olha comigo o verso 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Eles chamaram um do meio e ofereceram a ele uma oportunidade. Sabe o que é interessante aqui, irmão Everaldo? O médico, Lucas, vai narrar que Satanás entrou em Judas. Perceba, irmão, ele não fala um demônios. Ele fala que foi o próprio diabo. Inclusive, Jesus fala isso. Um de vós é o diabo. Não é um de vós é um demônio. Um de vós é o diabo. É assim que Jesus o trata, naquele momento. Só que ele não botou a mãozinha para trás, né? Ele é meu. Ele não fez isso. Ele foi sondando e dominando o coração dele. E de acordo com a narrativa dos evangelhos, que leva para isso, Judas ele tinha uma fraqueza muito grande, chamada amor ao dinheiro. A Bíblia vai narrar lá em João 12, que ele roubava da bolsa. Os discípulos já percebiam isso, que ele roubava, estava faltando recurso. Chega nesse momento, ele aceita trair o seu mestre por dinheiro. São 30 moedas de prata, é bastante coisa. A gente trai por muito menos. Mas não vamos nos deter nos valores hoje. Isso ficou para a palavra do perdão, né? Amados, Judas, ele tinha um perfil e a sua origem, por ser um iscariote, ele muito provavelmente não tinha só o problema da ganância. Ele fazia parte daquele grupo que queria que Jesus tomasse, quando eu digo Jesus, na visão deles, o Messias, tomasse o poder pelo poder. Se necessário fosse, a mão armada, com violência, com força, para se levantar para destruir. Só que não é assim que Jesus veio. Pelo menos não a primeira vez. Não foi dessa forma que Jesus exerceu o seu ministério, como ele tinha que fazer. E esse é um problema que a gente tem, não é? A gente ora não pedindo a vontade dele. A gente até pode falar, Senhor, faça a sua vontade. Só que no nosso coração, a gente está falando, a sua vontade tem que ser dessa forma que eu quero. A gente ora falando, Senhor, faz a tua vontade e me dê a tua direção. Só que no nosso coração, no nosso subconsciente, a gente está falando, eu quero que a sua direção seja da forma que eu quero. Se não for da forma que o Senhor que eu quero, não preste. Judas caminhou com Jesus, mas não se submeteu de forma consciente aos ensinamentos de Cristo. Por isso ele foi dominado pela ganância e pelo desejo de revolucionar. Isso foi um problema muito grande. No verso 7, Lucas vai falar, chegou, porém, o dia dos ázimos, ou a Páscoa, em que importava sacrificar a Páscoa. A pergunta vai, o que é a Páscoa? Coelhinho da Páscoa, como é que é? Que trazes para mim, né? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim? Não. Páscoa não tem nada a ver, na sua origem, com coelho e para a tristeza dos chocolatras, né? Não tem nada a ver com chocolate também. A Páscoa, ela vai falar do cordeiro, não do coelho. Você vai deixar anotado para meditar em casa, Êxodo capítulo 11 e Êxodo capítulo 12.
ali vai estar narrado um dos maiores acontecimentos que mais me espantam em toda a Bíblia. Deus é soberano, irmão, e a gente não está aqui para maquiar o que o texto bíblico diz. Quando a gente for voltar aos atributos de Deus e falar sobre o único Senhor, nós vamos passar sobre todas as pragas do Egito. E a gente vai ver o porquê que Deus enviou cada praga. Irmão Célia, ou tio Célia, né? Tio Célia é melhor, né? O porquê que ele enviou o que ele enviou. O porquê que ele fez o que ele fez. O porquê que ele tinha que demonstrar poder. Ele não é um ser narcisista. Só que ele tem que colocar tudo no seu devido lugar. Para os egípcios, Faraó não é um nome, amém? Faraó é um título. É igual César. Existem vários Césares. César Augusto, Júlio César. Isso é título. Faraó, a mesma coisa. O Faraó era como se fosse o primogênito da humanidade, ou o primogênito dentre os deuses. Isso dava a ele a divindade. Eles não olhavam para Faraó igual os judeus olhavam para Salomão. É um rei enviado por Deus. Não. Para eles, Faraó era Deus Ra na terra. Ele tinha essa divindade, ele tinha esse poder, de acordo com ele. Quando o Senhor manda uma praga, a última praga, a praga, ao meu ver, mais assustadora, que mais me intriga, quando a gente vê a morte de um bebê, a gente fica mexido. Agora imagina uma calamidade. Todo primogênito do Egito foi morto. Todos eles foram mortos. E isso tem um motivo para mostrar que essa suposta autoridade, ela não vale de nada. A primogenitura que eles tanto idolatravam, ela era uma farsa, ela era caída, ela era falha. Porque o poder e a autoridade não está no fato de nascer primeiro. O poder e a autoridade está nas mãos daquele que Deus der o poder e a autoridade. Você lembra de Jacó e de Esaú? Quem era o primogênito? Esaú. A quem foi dada a autoridade? Jacó. Você lembra de Ismael e Isaque? Quem era o primogênito? Ismael. Quem foi dado o poder e a autoridade? Isaque. Você lembra de Davi? Vários irmãos. Davi era o mais novo. A quem foi dado o poder e a autoridade? A Davi. Era cultural da época. O primogênito é o escolhido. O primogênito, ele é o herdeiro principal. Deus veio quebrando toda essa perspectiva cultural. Menos lá em casa, né? Lá em casa eu sou o herdeiro principal, sou primogênito. Lá em casa isso aí vale. Deus veio quebrando toda essa expectativa, trazendo uma ruptura cultural, mostrando, acabou. Êxodo 11. O anjo vai passar, só que não era só um anjo. Êxodo 12 vai mostrar. Eu, o Senhor, passarei e vou matar cada um deles. Cada um dos primogênitos será morto. Imagina o banho de sangue. E tudo isso, Deus endurecendo o coração de Faraó para mostrar nele o seu poder, mostrar nele a sua autoridade. Só que tinha um povo que estava no Egito também, que eram os israelitas, os hebreus, os judeus. O povo de Deus estava ali como escravo. E a 10ª praga é a cereja do bolo para mostrar para o povo, para mostrar para eles que Deus estava com eles e a libertação viria. Então, a Páscoa ela vem em primeiro lugar para mostrar o poder e a autoridade de Deus. Em segundo lugar, vem para mostrar a libertação e o cuidado de Deus com o seu povo. É isso que ele vem fazer.
E ele dá uma instrução para o povo. Vocês vão ver isso em Êxodo, no capítulo 12. Ele fala, olha só, vocês vão passar sangue nos umbrais da porta. Tem toda a instrução. Vocês vão matar o cordeiro. Ele diz como tem que ser o cordeiro. Tem que ser o melhor cordeiro. Vocês têm que comer todo o cordeiro. E se de manhã ainda sobrar algum, que sempre tem, né? O enterro dos ossos, né? Se sobrar alguma coisa do cordeiro, queima tudo. O cordeiro tem que ser aniquilado. O cordeiro ele tem que ser morto. Tem que acabar com tudo dele. Vocês têm que consumir o cordeiro por completo. Não é uma partezinha, essa parte eu gosto, aquela não. A família toda tem que consumir o cordeiro todo. Aí pega o sangue desse cordeiro e passa nos umbrais da porta. Porque à meia-noite, Êxodo 11:4, disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Por que à meia-noite? Porque para os egípcios era temeroso andar nas ruas à noite. Porque o Deus Ra, que é o Deus Sol para eles, estava recolhido e lutando contra inimigos que eles inventavam na cabeça deles para protegê-los. Só que esses inimigos estavam à solta à noite também. Essas entidades, então eles não andavam. Não é igual a gente que não anda, não gosta de andar muito tarde na rua com medo de assalto. Não é isso, não. Eles tinham medo de espíritos pegarem eles. Coisas ruins, místicas acontecerem. E eles sofrerem o dano. Só que o Senhor fala, eu vou passar. E eu vou executar. Só que vocês vão pegar o cordeiro. A casa que tiver o sangue no umbral da porta, eu vou passar por cima. Eu não vou executar. Eu não vou matar. Páscoa significa, em hebraico, Pessa, que significa passar por cima. Deus, ele vem executar o seu juízo. E Páscoa é mostrar autoridade. É a libertação do povo. E é o livramento do juízo final. Porque ele veio para executar juízo. E Deus é um Deus que executa juízo. Como o irmão bem falou antes de orar. Naquele grande dia, irmãos. Aqueles que estiverem com seus débitos, que não têm o sangue nos umbrais da porta, sofrerão o juízo. Serão executados. Mas aquele que tiver o sangue, o Senhor vai passar por cima. O Senhor vai pular aquela vida. Não vai sofrer o juízo. Então, o que é Páscoa? Poder e autoridade do Senhor. Libertação dos escravos. E, por fim, livramento do juízo. Isso é Páscoa nos judeus. E para os cristãos, Jesus ele morre na sexta-feira. Ele derrama o seu sangue. Para eles era o sangue na porta, para nós é o sangue na cruz. Esse sangue na cruz, derramado por mim e por você, sobre a nossa vida, nos traz a libertação do pecado e nos traz o livramento do juízo final. De uma vez por todas, de forma definitiva, de forma única. E é o que a gente vai ver. Isso é Páscoa. Páscoa é salvação. Salvação é Páscoa. Só que na última Páscoa, o Senhor dá uma instrução para eles. Olha o versículo 8. Ele manda Pedro e João, fala para eles assim, ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Posso imaginar uma coçadinha na cabeça de Pedro, de João. Onde queres que preparamos? Em cima da hora. Jesus responde para ele.
Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando o cântaro da água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativo. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Irmãos, vocês lembram da história da mulher samaritana lá em João 4? Lembra do que ela estava fazendo? Está pegando água no poço. Só que o texto vai demonstrar que tinha outras mulheres ali. Era comum as mulheres irem ali pegar água. Por quê? Era uma função atribuída às mulheres. Vai, pega a água, traz. Era comum você ver as mulheres carregando o cântaro. Não era comum ver um homem. Não era comum. Agora imagina você. Eu falo assim, irmão Everaldo, você vai ali na Rua Mercúrio, você vai andar, você vai ver um homem carregando algumas flores, algumas plantas. Você vai chegar para ele e vai falar assim, o mestre mandou, o pastor mandou você me mostrar onde a gente vai fazer a nossa ceia. Seria loucura, né? Eu não te dei o nome. Eu não te falei quem é. Eu não te falei o que ele tem. Não te falei se a gente o conhece. Mas te dei o sinal. A gente tem que se colocar no texto, irmãos. A gente tem que mergulhar no texto. Se eu sou Pedro e João, eu falo, tá doido. É ruim que eu vou passar vergonha. Eu? Do nada parar um camarada. Isso se tiver um cara com um cântaro. Isso quem faz são as mulheres, Senhor. Isso quem faz são elas. Mas Pedro e João são obedientes ao sinal que ele dá. A última Páscoa que Jesus participa, ela tem muitas emoções. Eles não tinham lugar para a Páscoa. Eles não tinham lugar deles para fazer a Páscoa. Isso me lembra quando ele nasce, que não tinha lugar para ele nascer. Mas foi preparado um local para ele nascer e para ele ministrar a última Páscoa. Foi dado aos discípulos um sinal. Por quê? Porque esse evento precisava ser singular e único. Só que o que isso aqui nos ensina? O Senhor nos dá sinais e nos dá direções dentro daquilo que nós precisamos. Só que a gente fecha os nossos olhos, porque a gente não tem fé para crer no que ele diz. A gente não tem fé para andar nos passos que ele determinou que a gente ande. A gente não crê que ele fala conosco. A gente anda pela lógica, a gente anda pela razão. A gente não tem que andar por emoção. Eu não estou falando isso. A gente falou disso na quarta agora e vamos falar na próxima. A gente não anda por emoção, a gente não anda por sentimento, eu tive vontade de fazer, eu vou fazer. Não, tem dia que eu estou assim, eu quero ir para a igreja hoje e vai ser aquela coisa maravilhosa. E tem dia que, irmão, tem que ir, né? Acontece. Mas a gente não faz por emoção, a gente faz porque a gente presta um culto racional. Eu não estou falando disso, de emoção, ser guiado por emoções, eu estou falando de ser guiado por fé. Eu estou falando de acreditar, de crer. Como o próprio Jesus diversas vezes fala, crê somente, apenas creia. Eles estavam com uma demanda, onde nós vamos preparar a Páscoa, onde nós vamos celebrar, porque lembram? Eles eram obedientes.
Eles lembravam lá de Levítico 23, é uma santa convocação. Nós temos que executar, nós temos que fazer, nós temos que festejar aonde nós vamos fazer a Páscoa. Não temos um lugar, o mestre não tem um lugar. O Senhor vem e fala, não se preocupa, porque eu vou prover para vocês. Porque eu vou direcionar vocês. Quando estávamos cultuando na garagem, Senhor, o que vamos fazer? Não temos recursos, não temos pessoal, o que vamos fazer? Não temos, eu vou guiar vocês, eu vou estabelecer vocês, eu vou direcionar vocês. Irmãos, temos que levar igual os discípulos levaram. Temos que levar a demanda a Ele. O que vamos fazer? Vai preparar. Mas eu vou preparar como? Eu vou fazer como? Eu vou te dar um sinal que eu estou com você. Eu vou mostrar que eu estou com você. Você vai ver um homem com cântaro, não vou ver, vai ver. E você vai chegar para ele e vai falar isso. Não é para falar nada menos do que isso. E não é para falar nada mais do que isso, porque eu estou com você. Obedeça, submeta-se, creia nessa palavra. Creia nessa profecia que eu vou prover. É loucura, mas até eles acharão um caminho. Acharemos, amém, irmãos? 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele, os 12, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe dizendo, está o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui, olha só, como essa última Páscoa, ela é fundamental para determinar o curso da igreja. Ele está falando, esse sangue, esse cálice que vocês estão bebendo, representa o meu sangue. E o meu sangue vai ser derramado por vocês. Porque este cálice, esse sangue, é o cálice do Novo Testamento. Esse sangue é a nova aliança que eu faço com você. É por isso que essa definitivamente é a última Páscoa. Porque todas essas práticas, elas vão ficar lá na lei, porque se cumpriram em mim. Se cumpriram em mim, Cristo. Se cumpriram em Jesus. Se cumpriu a Páscoa, os pães ázimos, as primícias, o Pentecoste, as trombetas, todas elas se cumprem em Cristo. E Yom Kippur, que é o dia da expiação, tabernáculo, todos se cumprem em Cristo. Passou. Agora é daqui para frente. É o que a gente estabelece para a igreja. É o que eu estabeleço para a igreja que vai ser cumprido. Cristo é o sacrifício perfeito, porque ele é um sacrifício definitivo. Porque, irmãos, a gente já falamos sobre a ressurreição, e a gente trata a ressurreição de Jesus como se fosse mais um dia. Jesus ressuscitou, amém? Amém. Louvado seja Deus, ele ressuscitou. O que a ressurreição significa? A nossa igreja, a Aliança Cristã, é uma igreja que pensa, que medita no texto, que rumina o texto, que escava o texto e procura entender o texto. O que é a ressurreição? É só ele voltar da morte? É muito além. É ele literalmente dar um tapa na cara da morte. É ele mostrar para a inimiga que era infalível, que ela falhou.
É ela mostrar que o maior, é ele mostrando que o maior medo da humanidade, que é morrer, a única certeza que nós temos garantida é que vamos partir dessa vida. A gente pode até falar, não, pastor, daqui a pouco eu vou para minha casa. Ok, você pode morrer agora, você pode morrer no caminho. Você não tem como garantir, por mais que você garanta, e por mais que você consiga chegar, mas está tudo no campo da probabilidade. Mas no campo da probabilidade, todos vão morrer, todos vão deixar de existir. Cristo olha para a morte e fala, eu sou maior do que você, e eu vou te vencer. E ele venceu. É por isso que não precisa mais de Páscoa. Por quê? Precisava, porque ele era um sangue de animal, que ele era sacrificado, morria, pronto e acabou. Em Cristo, ele foi morto. Ele morreu na sexta-feira, passou o sábado morto, lá nas profundezas do inferno, pegou a chave do inferno e da morte, e subiu, e no terceiro dia, ele ressuscitou. Isso é a Páscoa definitiva. A última Páscoa é o Cordeiro que foi sacrificado, só que diferente de todos os outros, ele voltou à vida. É um sacrifício definitivo. Hebreus 9:19 diz assim, porque havendo Moisés, deixa anotado para você meditar em casa, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não morreu num santuário feito por mãos de figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio, de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam salvação. Ele se ofereceu uma única vez para aniquilar o pecado, para nos trazer perdão. E isso foi possível porque ele ressuscitou. Essa é a Páscoa. E assim foi a última Páscoa. Caminhando para o fim, verso 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações.
e eu vos destino o reino, como o meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Postura, irmãos. Postura. Temos 3 posturas aqui. 2 ruins e uma horripilante. E a primeira é essa. O traidor. Já falamos sobre ele. O momento da morte de Jesus. A preparação, melhor dizendo, da morte de Jesus. Ele é exposto. Ele é confrontado. E aqui tem uma situação interessante. O texto diz, olha, ele vai, conforme está escrito. Mas ai daquele que o trai. A apostasia, ela vai acontecer. Ela tem acontecido. O debandar da igreja, o desvio de muitos irmãos. E alguns deles, às vezes, dizem, né? É o cumprimento da Bíblia. Mas ai daquele que estiver em apostasia. Não é porque é o cumprimento que eu tenho que fazer ela cumprir. Se tem uma profecia que eu não quero fazer parte, é essa. Traidor. Aquele que volta atrás. Aquele que nega a Jesus. Aquele que apostata da sua fé. E tem uma outra postura aqui, é bem peculiar. Os discípulos olham e falam, Senhor, quem que é o maior? Amados, só rindo para não chorar, né? Você olha para dentro da igreja, às vezes está tudo bem, né? Tudo tranquilo. Aí tem um que quer ser maior. Tem um que quer ser superior. Tem 1, 2, 3, sempre tem. Sempre chega alguém. Deus está calejando a gente para isso, amém? Deus está preparando a gente para isso. Por enquanto, eu falo bastante lá em casa, a nossa igreja ainda não dá nenhum problema nesse sentido de relacionamento. Pastor, quer que dê? Não. Não vai dar? Vai. Porque é juntamento de pessoas, é uma comunidade. Vai acontecer. Deus me dê sabedoria para poder administrar quando eles acontecerem. Já aconteceu lá atrás. Já aconteceu. Problemas vão acontecer. Só que às vezes está tudo bem na igreja. Tem nenhum acontecimento, sabe? Oh, meu Deus. Amados, presta bem atenção no que eu vou te falar. Jesus está anunciando a nova aliança. Ele está mudando a dispensação. Ele está mostrando que o antigo pacto se cumpriu tudo nele, pronto e acabou. A preocupação dos discípulos, quem é maior? Olha a preocupação deles. Preocupação com coisas fúteis. Tanto que Jesus fala, vocês estão impregnados com a cultura dos reis. Vocês estão com os princípios seculares de superioridade. Quando a gente trabalha, carteira assinada, trabalha para alguém, a gente quer subir. Ah, eu entrei, eu sou o operacional, eu quero ser ali administrativo, eu quero ser supervisor, eu quero ser coordenador, eu quero ser grande. Eu quero marcar o meu nome. A gente quer isso. A gente luta por isso. A gente peleja por isso. É a cultura secular. É a cultura do homem. Camarada, ele olha para a política, eu quero ser deputado, que eu quero mandar. Ah, eu quero ter a minha própria empresa, por quê? Porque eu não quero o chefe me mandando, não. Só que aí abre a empresa, você descobre que os clientes mandam em você. A gente tem essa cultura. E os discípulos, diante do evento, diante do anúncio do evento mais importante da humanidade, não pense você que o evento mais importante será a segunda volta de Jesus. A segunda volta só pode acontecer porque teve a primeira e ele cumpriu tudo
tudo que tinha que cumprir. Ele morreu e ressuscitou. Só tem a segunda volta porque ele venceu a morte. E ele só venceu a morte porque ele morreu. Olha para a Bíblia, irmãos. A gente precisa focar as nossas forças naquilo que é fundamental. A gente precisa direcionar nossa energia e nossa vontade para aquilo que é fundamental de se cumprir, de se fazer. Não podemos ser iguais aos discípulos. Como que eles fizeram? Quem é maior? Vocês estão impregnados com essa cultura. Tira isso. Porque no meu reino, o maior é aquele que serve. Não é quem tem autoridade. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu tomei aquilo para mim há muitos anos. Pastor não é cobertura espiritual. Pastor se coloca como base para que você caminhe. Porque estamos aqui para servir. O pastor, ele não é a autoridade máxima de Deus na terra. É um dispenseiro, um servo para cuidar do rebanho que é do Senhor. Só que não é assim que nós olhamos. O sucesso ministerial é chegar lá no topo. O sucesso ministerial, segundo a Bíblia, é chegar lá embaixo. É joelho no chão. É cara no pó. É a terceira postura, convicção fraca, o medo da fé. Acreditar em si mesmo. Pedro falou, eu vou contigo até a morte. Jesus vira e fala, Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. Eu vou contigo até a morte. Não vai. Não. Ele poderia ter pedido ajuda ao Senhor. Porque num primeiro momento, lembra? Pedro e João recebem a orientação. Vai, vão ver o homem com cântaro. O que Pedro faz, irmãos? Obedece. Ele chega todo afoito, Senhor, eu vou contigo até a morte. Aí o Senhor fala, não vai, tu vai me trair. Ele podia ter pedido ajuda. Não tem problema fraquejarmos um pouco na fé. Somos humanos, vai acontecer. Mas nós temos que ter mais fé em Deus do que em nós mesmos. Nós temos que ter menos fé na nossa própria convicção, coragem e ousadia. Porque nós vamos tremer, mas se a gente deposita o nosso medo nele, ele vai nos garantir, nos respaldar. E era o que o apóstolo Pedro devia ter. Essa foi a última Páscoa. Foi aqui que ele institui a ceia. Foi aqui que ele instituiu a nova aliança. Foi aqui que ele mostrou a importância do sacrifício, que é a passagem da morte para a vida. O verso 29, para a gente finalizar, diz, e eu vos destino o reino, como o Pai o destinou para mim. Esse é o reino que a verdadeira Páscoa nos proporciona. Um reino de ordem e profecia, sendo submissos e obedientes. A Páscoa é isso, Cristo. Páscoa é libertação. Páscoa é livramento. Páscoa é salvação. Salvação é Páscoa. Cristo tem perdão, mesmo se formos traidores, sedentos do poder, covardes. Arrependa-se e celebre. Cristo é a nossa Páscoa. Amém, irmão?